Dando continuidade ao Papo de Gestante, estamos aqui com a enfermeira Carol. Tudo bom? Dores são comuns durante a gestação? Bem, falando em dores de gestante, né, a gente sabe que é muito comum, principalmente, né, vamos dizer assim, no início da gestação, que a mulher sente dores, incomoda, pensando até que vai perder o bebê, né? Na primeira consulta a gente tranquiliza muito a gestante, por quê? Porque existem algumas dores que é semelhante à cólica menstrual e que parece ser cólica menstrual, mas que não é o processo de implantação do bebê. Quando a barriga vai crescendo, as mamas vão crescendo, o corpo vai mudando ao longo dos 9 meses, né? Então tem a questão das dores nas costas, dores nas pernas, né? São outros tipos de dores. Então, como é que a gente sabe que aquela dor inicial, que parece que vai menstruar, que parece ser cólica, mas na verdade que não é, a gente vai ter certeza que está tudo bem com o bebê. Iniciando o pré-natal, na primeira consulta, a enfermeira, juntamente com a equipe de saúde e o médico, se for o caso, né? A gente faz o quê? A gente solicita um ultrassom para ver como é que está o processo de implantação daquele feto, né? Do nosso bebê que a gente está cuidando. Então, é nesse sentido que a gente sempre diz às mães que aquelas dores iniciais são comuns sim, acontece, não é só quando tem algum problema, né? E desmistificar a questão de que gravidez é doença, né? Porque tem gente que pensa que vai passar os 9 meses de gravidez doente, não é verdade. E quando aquela dor vem acompanhada de sangramento, de algum corrimento intenso, alguma perda de algum líquido, aí sim a gente pode chamar atenção e em alguns casos a gente encaminha para o hospital. Mas, via de regra, são dores normais, né, que não tem nenhuma consequência, nem para a mãe, nem para o bebê. As varizes são características de todas as gestantes? Geralmente sim, né? Vamos dizer, a grande maioria das gestantes tem varizes, mas elas regridem naturalmente até os 6 meses pós-gravidez, né? Pós-parto. Então, o que é que acontece? Aquelas mulheres, existem alguns casos, mulheres que já têm, vamos dizer assim, uma história, né, de família, já têm varizes antes mesmo da gestação. As varizes elas podem aparecer em outras partes do corpo, não só pernas, mas pode aparecer também no útero, não é muito raro, acontece. Na parte genital feminina. Então, as varizes elas podem acontecer em outra parte do corpo. Por que isso? Porque acontece aumento da circulação sanguínea, né, no corpo da mulher e é normal que apareçam essas varizes durante a gestação. Até depois da gravidez, 6 meses após, a mulher vai ver a regressão natural dessas varizes. Algumas podem ficar com um número reduzido, mas só aquelas mulheres que realmente têm um histórico já de varizes, né? Quem não faz atividade física, a gente vê muito isso também, por exemplo, a nossa gravidez é muito reflexo da qualidade de vida que a gente tem. Se a gente pratica exercício físico, faz caminhada, se alimenta bem, não vai ter grandes mudanças durante a gravidez, né? Porque, Carol, o que é que eu posso comer? Eu tenho que comer por 2? Eu tenho que comer por mim, pelo meu bebê? Não. Tem que comer de forma saudável, o mais saudável possível. Eu digo sempre assim. Na primeira consulta eu digo, lembre que tudo que você comer, tudo que você se alimentar, vai para o seu bebê. Então, da forma mais natural e mais saudável possível. Então, se a mulher já faz algum tipo de atividade física, tem algumas atividades físicas que é proibido durante a gravidez, sim, mas são pouquíssimas. Se tiver um acompanhamento de um profissional habilitado para acompanhar essa gestante, ela pode e deve continuar a atividade física. Existem outros profissionais, como fisioterapeutas, educadores físicos, que têm acompanhamento, por exemplo, o Pilates é maravilhoso durante a gravidez e pode ajudar na diminuição de problemas como esses também. Os seios, como devemos cuidar e quais são as mudanças? Bem, os seios é uma coisa bem importante, né? Porque tanto está no corpo da mulher como vai servir de alimento para o bebê. E aí uma coisa que eu sempre pergunto, que as mulheres sempre me perguntam e eu sempre estou falando,
a questão do bico, né? Do seio. Como é que deve cuidar? Se eu tenho um bico invertido para dentro, se eu posso amamentar, se eu tenho minha mama é muito pequenininha, e aí o que é que eu vou fazer? Eu não vou amamentar porque não vai ter leite. O tamanho da mama não quer dizer que você tem pouco ou muito leite. As mulheres amamentam independente da mama ser grande ou pequena. Não tem nada a ver. Não é adequado colocar óleos, hidratantes, qualquer tipo de coisa. Lava naturalmente e só. Se acontecer, por exemplo, durante a mamada, fissuras, vamos dizer assim, algum tipo de irritação, procurar sempre o profissional da saúde, porque não é indicado em momento algum a mulher usar pomadas, hidratantes ou qualquer tipo de óleo. Se já tiver no momento de amamentar, a mulher pode hidratar com o próprio leite. Existem algumas coisas caseiras que a gente ensina, mas é indicado, sempre eu digo, nada de chá, nada de medicação, nada de pomada, nada de óleos, que não seja por orientação do profissional, né? Então, algumas coisas é importante a mulher saber. Outra coisa, a mama, ela, por exemplo, ela pode tanto apresentar antes, né, do parto. Já algumas mulheres apresentam perdendo um pouquinho de uma massinha branca, um pouquinho de leite, um líquidozinho transparente, né? Pode ser sinais também já da amamentação. E outras não, só vão ter realmente aquele colostro, aquele momento depois que o bebê nasce. Então isso é muito particular da mulher, o tamanho não interfere e nem se ela vai produzir leite antes de o bebê nascer. Isso é importante a mulher ficar calma, tranquila sobre isso, né? Outra coisa que é muito importante, muito comum, que incomoda todas as mulheres, é a questão da cor da mama, que muda, escurece, não só nos seios, mas manchas no rosto, né, que é o melasma. Outras partes do corpo fica, vamos dizer, escurece, como o umbigo, a mama, a parte da vagina fica escurecida, mas sabendo que, assim como as varizes, depois do parto, ela vai desaparecendo, vai saindo normalmente. Algumas manchas na pele, infelizmente, tem mulher que não consegue regredir essas manchas, principalmente quando é no rosto. Até porque também a gente não tem o hábito de estar botando protetor solar e mancha o nosso rosto. Então, algumas mulheres ficam com mancha depois da gravidez, isso é comum. Mas, geralmente, né, as outras partes do corpo, todas aquelas manchas, né, que tanto tem no seio como em outras partes do corpo, ela regride naturalmente, sem precisar usar nenhum tipo de medicação. Sonolências e vômitos, todas as gestantes apresentam? Bem, alguns sintomas como azia, constipação, sonolências, vômitos, né? Vamos dizer assim, não são todas as gravidezes, mas um sintoma ou outro, todas as grávidas aparecem, né? Então, sempre na primeira consulta, é aquele turbilhão, né, de sintomas. Eu tô sentindo isso, eu tô fazendo mais xixi, eu tô com mais sono, Então, a gente tem que entender, nós mulheres quando engravidamos, que há uma mudança hormonal muito considerável. Então, o que é que acontece? Aquele nosso estrogênio que estava em alta, agora é progesterona. Há uma mudança no nosso corpo que precisa dessa mudança para receber, né, um novo ser. E o nosso corpo é preparado totalmente para isso. Então, por exemplo, há um acúmulo de líquido, a gente sabe que tem que reduzir muito a ingestão de sal. Por quê? Porque a gente fica mais inchado, até o rosto, o olho, o nariz da gente cresce. Porque nosso corpo está programado para acumular líquido, isso protegendo o nosso bebê. Como nós somos a receptora, estamos recebendo o nosso bebê, então o que é que acontece? O nosso corpo tem que estar pronto para isso. Então, vômitos pode acontecer? Pode. É bem comum, inclusive, mas as náuseas, aquele mal-estar, é bem mais comum. E as mulheres chegam com aqueles monte de sintomas e o que é que a gente diz? Gente, olha, tenha calma, tenha paciência, se alimente o correto, né? 6 refeições por dia. Por quê? Não encher muito o estômago, nem deixar ele muito tempo vazio. É tanto que quando
a gente passa as 8 horas de jejum depois de dormir. Quando a gente acorda, o mal-estar é bem mais intenso. Por quê? A gente passou 8 horas de jejum. E aí a vontade de vomitar, de náuseas é bem mais intensa. Então, nesse momento, a gente tem que, se está com muito náusea, se está com vômito, aguarda um pouquinho, respira, tenta comer o mínimo possível para não encher muito o estômago e dar aquela vontade de vomitar. Constipação, por exemplo, os nossos órgãos, eles são comprimidos durante a gravidez. À medida que o bebê vai crescendo, os nossos órgãos vão sendo apertados, né? E aí, por exemplo, a bexiga e o intestino é diretamente empurrado. Então, tem mulheres que já têm problema de constipação, né? Dificuldade de evacuar. E durante a gravidez isso piora muito e a gente tem que melhorar com a alimentação adequada, rica em fibra, beber bastante água, que é importante, e uma alimentação mais saudável possível também vai contribuir com isso. E ela entender a mudança que vai acontecer durante todo o parto na gravidez, isso é muito importante. Então, esses sintomas é bom deixar bem claro que esses sintomas que acontecem durante a gravidez não é doença, né? Por isso que tem mulheres que acham que se sentem grávidas doentes, isso não é verdade. São sintomas normais e que algumas mulheres não têm. Tem a gravidez completamente saudável, né? Mas ainda existem algumas que apresentam sim, que é normal e com o passar das semanas e dos meses vai tudo se resolver. Qual o peso ideal para a gestante? E como podemos saber o peso ideal da gravidez? Bem, gente, olha, algumas gestantes começam já a gravidez com sobrepeso, com algum grau de obesidade. E aí, essa orientação, muitas vezes a gente recorre à questão da nutricionista para acompanhar. Por quê? A gente diz que o ideal é 1 quilo por mês. Sabendo que o primeiro mês de gestação, até mais ou menos o terceiro mês de gestação, as mulheres nem ganham peso. Tem mulheres que perdem peso, inclusive. Então, isso é super comum, porque é nesse período que as gestantes elas têm mais náuseas, vômitos, perdem o apetite, né? Os hormônios também alteram o paladar, o olfato, tudo isso contribui para que a mulher tenha vamos dizer assim, uma desorganização na sua alimentação. Geralmente, as mulheres, né, eu digo a gente porque eu já fui grávida e sei que a gente só quer comer mais frutas, coisas geladas, coisas leves no começo da gravidez, porque tudo enjoa muito. Então, como o hormônio altera nosso olfato, nosso paladar, a gente sente essa necessidade e a gente perde peso no início da gravidez. Em compensação, né, no final da gravidez, tem mulheres que engordam 1 quilo por semana, 1 quilo a cada 15 dias ou até mais. Então, no começo da gravidez, a gente diz 1 quilo por mês, mas que não é bem assim. Porque no começo da gravidez a gente não vai engordar, às vezes a gente vai emagrecer, mas durante o restante da gravidez a gente vai engordar em média 9 quilos. Sabendo que muitas mulheres engordam mais, a gente estabelece mais ou menos 12 quilos no máximo, mas já é um número bem alto. Por quê? Depois da gravidez é bem difícil perder peso. Existem, bem complicado, né? Eu nunca perdi 1 grama do que eu adquiri. Então, o que é que acontece? A gente tem essa dificuldade. Existe uma coisa bem positiva, né? Que beneficia tanto nós mulheres, o nosso corpo, como o bebê, que é a amamentação. Então, a amamentação ajuda muito, a amamentação exclusiva ajuda muito na redução desse peso. Então, é importante que a mulher entenda que a amamentação é um benefício não só para o bebê, que é o alimento ideal até os 6 meses, não precisa usar nem água, como também é um benefício para o seu corpo. Você vai voltar, né, o útero, né, da mulher até 45 dias vai voltar ao seu tamanho de origem, né, um pouquinho maior, mas praticamente vai voltar ao mesmo. E o que é que vai contribuir para isso? Aquele hormônio que é liberado quando a mulher está amamentando é o mesmo hormônio que vai reduzir o útero para voltar ao seu tamanho.
Então, é importante a mulher saber do benefício da amamentação, como a gente está falando da mulher, dela entender que não é só a amamentação, não é só um alimento para o filho, mas é benefício também para o seu corpo. Isso é muito importante, esse entendimento, porque às vezes a gente consegue conquistar uma mulher, né, para amamentar seu filho com esse argumento, e é verdade, e ela sabe que é verdade. É tanto que tem mulheres que com 7, 8 meses o bebê já está grandinho, aí faz, cara, eu tô perdendo peso demais, porque realmente o bebê já está grande, né, tem outras necessidades, o bebê ainda está muito dependente do peito e aquela mulher está perdendo peso até mais do que deveria. Então, o aleitamento materno é sim uma forma eficiente da mulher voltar a seu peso anterior. Isso é muito importante. Agradeço a Carol, enfermeira, por participar do Papo de Gestante. Obrigada a vocês e ao CRAS, né, pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando sobre as gestantes e a transformação do corpo da mulher durante e após a gravidez, porque isso é muito importante ela entender, né, inclusive como eu falei também da amamentação, os benefícios que a mulher tem em amamentar. Isso é muito importante. E ela entender que essa transformação do corpo, né, esse ganho de peso, a mudança na mama, vamos dizer, a varize que a gente falou, e são tantas e tantas coisas que a gente passaria a tarde inteira falando aqui, que é muito importante, é uma mudança muito grande. Inclusive, uma coisa bem importante que pode acontecer é uma mudança até no cabelo. Muitas mulheres mudam o cabelo, mudam a pele, de tudo isso. Então, assim, gente, é um tema bem, vamos dizer, rico e que a gente tem o maior prazer em estar aqui dividindo um pouquinho com vocês.